Durante essa semana toda aí, as palestras, eu cheguei a comentar com o padre, foram palestras realmente, palestras de alto nível, assim, com pessoas que tinham bastante capacidade de tratar o tema, né? E é impressionante como o tempo passa rápido, né? Quando a gente está entretido. Quando o filme é bom, o filme acaba rápido. Quando a música é boa, a música passa rápido, né? E nessa semana foi assim. Hoje já é quinta-feira. Nós tivemos uma semana brilhante, né, Biagio? Brilhante, com pessoas que realmente defendem a vida, são especialistas no tema. E valeu a pena ter vindo aqui, né? Eu não podia deixar de agradecer ao Instituto Malagode por estar presente aqui conosco, né? Ao Dr. Malagode, especialmente, estar aqui. A Mariane vai agradecer todas as pessoas da mesa, mas eu gostaria de agradecer a parte estrutural do evento, né? Para que o evento ocorra, por mais que seja um evento simples assim, da gente fazer aqui na paróquia, a nível paroquial, muita coisa é feita antes, né? Muito trabalho é feito antes. Então, agradecer ao Padre Genival por abrir a paróquia, né, para tratar o tema aqui dentro da igreja, dentro do templo, né? Não é comum a gente utilizar o templo, né? Isso aqui é um palácio, é um templo, é um solo sagrado, mas a gente está tratando de um tema muito especial, que é a vida. Então, combina o palácio, o templo, e a gente tratar o maior tema, né, da terra, que é a vida. Então, agradecer o Genival, o Biagio, os diáconos, né, na pessoa do Biagio aqui com a gente, a Pascom, da nossa comunidade, o Márcio, né, o pessoal da transmissão aí, o João também, que esteve aí a semana toda com a gente. São pessoas que a gente não vê, né, mas estão trabalhando aí, estão gravando o evento para nós. Nós tivemos um problema de internet essa semana, acho que todo mundo foi impactado. Era para esse evento ser transmitido, a gente não conseguiu. A gente está com problema de internet até hoje aqui na paróquia. Infelizmente, era para alcançar mais pessoas e a gente não conseguiu devido a isso. Mas, mesmo assim, o pessoal está gravando. O Geraldo também, que veio aqui hoje, como é que chama o canal do Geraldo? TV Verbo Divino RCC. Procurem lá o canal do Geraldo. Geraldo faz transmissões da igreja há muitos anos, amigo da igreja. E não deixem de conferir lá no YouTube, TV Verbo Divino da RCC. O Otávio, que não está aqui hoje, mas também nos ajuda bastante nessa parte estrutural. O Gerson, que é nosso secretário. A Carmo, a Judite e a Áurea, que são pessoas que a gente não conseguiria fazer o evento se não tivesse essas pessoas nos apoiando, tá bom? Então, uma boa noite para nós. Eu vou passar a palavra agora para o Biagio fazer uma oração inicial para que a gente abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos e que a gente ouça com o coração, né? Por favor, Biagio. Vamos ficar em pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu nos chamas, Senhor. Tu nos chamas a que nós nos coloquemos com os ouvidos abertos, o coração aberto, para que a gente possa falar desse tema tão importante nos dias de hoje, de uma sociedade que não dá valor à vida. Nós te pedimos, Pai, envia-nos o teu Espírito, que seja Ele a conduzir esta noite, a conduzir este momento. Por isso, peçamos a presença do Espírito Santo, rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vou sentar, agradecer também a todos vocês que
se disponibilizaram a vir aqui durante a semana e também no dia de hoje. Mariana, eu vou passar a palavra para você. A Mariana é a presidente do Instituto Malagode. Tá? O Instituto Malagode, a gente vai fazer uma apresentação amanhã do Instituto, né? Quem é o Instituto, qual é o propósito do Instituto, por que ele foi criado e para que ele foi criado, né? E amanhã nós faremos essa apresentação. Mariana, com você. Muito obrigada, Vinícius. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença. Hoje nós preparamos com muito carinho um momento para a gente esclarecer melhor sobre a questão em torno da vida, com alguns especialistas aqui de altíssimo nível. Então, eu quero pedir aqui a gentileza para o Dr. Malagode ficar em pé para que todos possam conhecê-lo. Ele formado em medicina pela PUC de Sorocaba, especialista em ginecologia e obstetrícia. Realizou também especialidade na área de sexualidade humana, participou por muitos anos da coordenação da pastoral familiar da Diocese de Jundiaí e ministra seminários sobre sexualidade para agentes de pastorais em várias dioceses, principalmente, né, em torno aqui de todo o nosso país. Agradeço, Dr. Malagode, pela sua presença. Muito obrigada. Peço também a gentileza para o Dr. Augusto ficar em pé, para que nós possamos ali conhecê-lo melhor. Graduado também na Universidade Estadual de Santa Cruz, atua em emergência e urgência e emergência desde 2018, no estado de São Paulo. Atuou também no Centro de Detecção de Tratamento da Covid desde o início da pandemia. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, doutor. E ao meu lado, doutor Miguel da Costa Carvalho Vidigal, que é advogado, fazendo aí agora o doutorado em Direito Civil pela Faculdade da USP e diretor da União dos Juristas Católicos de São Paulo. Muito obrigada pela presença. E ao meu lado esquerdo, muito obrigada, a presença da Olga Maria Spadoni, seu esposo, seu Valdir, que encontra-se ao lado aqui conosco, esposa, mãe de 3 filhos, 5 netos, pedagoga, especialista em educação, psicopedagogia clínica e institucional, formação em filosofia para crianças, educação especial e analista comportamental. Professora da rede pública, particular no ensino superior, escritora e palestrante. Atualmente atua como psicopedagoga e orientação profissional. Membro da Pastoral Familiar da Diocese e da Codevida, aqui da nossa cidade de Jundiaí, de toda a Diocese. Muito obrigada pela sua presença. Peço a gentileza aqui Douglas Medeiros, que é casado, pai de 3 filhos, formado em design gráfico e pedagogia, recentemente. Inclusive, tem aí especialização também na área da administração, MBA em marketing, e atualmente é o nosso vereador aqui de Jundiaí. Muito obrigada, Douglas. E nós temos também o diácono Biagio, que vai, enfim, nos ajudar principalmente nessa parte da espiritualidade. Muito obrigada. Então, para nós darmos início aqui a esse nosso bate-papo, o Dr. Malagode, ele apresentou para nós na terça-feira um pouco já a respeito em relação, principalmente da parte do início da vida, né?
para a gente conseguir esclarecer melhor, doutor Malagodi, eu quero dirigir, enfim, a minha primeira pergunta aqui, em relação exatamente qual é a visão, né, da ciência ao início da vida. Bom, nós aprendemos em ginecologia e obstetrícia, lá naqueles anos em que eu frequentei a faculdade, através de todos os nossos professores, que a vida humana começa no momento da fecundação. Isso é uma coisa que nunca houve dúvida nenhuma, ninguém questionava do ponto de vista científico. Existem tratados médicos. Só um minutinho, doutor. Você poderia virar o microfone aqui para sua boca, porque não está saindo. Ok. Então, desculpe. Então, vou repetir. No tempo que eu me formei, todos os meus professores de obstetrícia sempre afirmaram que o início da vida humana se dá no momento da fecundação. Isso não havia dúvida e não havia nenhum questionamento. Do ponto de vista científico, isto nunca foi questionado. Tá? Existem, na atualidade, cientistas que confirmam esta ideia, né, de que realmente a vida começa a partir daquele encontro do espermatozoide com o óvulo. Forma-se aquela primeira célula viva, que é o nascituro de uma célula só, a ciência chama de zigoto, mas que a partir daí já tem todas as características genéticas, né, todo o seu arsenal cromossômico de um novo ser. E a partir daí começa a se desenvolver de uma forma coordenada, gradual e contínua. Não há nenhum momento especial no desenvolvimento desse ser que a gente pudesse dizer que ali é a partir dali que começa a vida. A gente sabe que houve algumas mudanças não científicas, baseadas muito mais em conceitos ideológicos, né, em função deste desenvolvimento dessas tecnologias que hoje querem trabalhar em cima da vida do nascituro, né, como ideias, por exemplo, que dizem que a vida começa no momento da implantação. Isso, por exemplo, foi decidido pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia numa reunião, num consenso entre pessoas que estavam dentro de uma sala, sem nenhum dado científico novo fundamental. Tá? Existem também aqueles que advogam a ideia de que a vida humana começa a partir da 8ª semana, porque ali se forma o cérebro, e passa esse cérebro a ser funcional, isto sendo colocado como um critério de início da vida, assim como a morte cerebral é considerado o fim da vida humana. Tá? Então, são ideias que vão surgindo sem nenhum embasamento científico e que querem alterar a nobreza e a dignidade do ser humano, cuja vida realmente começa lá no momento da fecundação. Temos um cientista recente, Jérôme Lejeune, o cientista francês que estudou muito a síndrome de Down, e que foi quem afirma toda a seriedade que realmente a vida começa no momento da fecundação. Isso nós não temos dúvida. Eu questionei vi alguém que pudesse, do ponto de vista, questionar esse fundamento, que é uma coisa sagrada. Tá? Além do que, existem algumas coisas que são fundamentais no início desta vida. Esta vida tem início porque um homem que se entrega totalmente a uma mulher e uma mulher que se entrega totalmente a um homem. É um momento de intenso amor, que marca realmente o início da vida naquele momento, e não dali a alguns dias ou dali a algumas semanas. Tá? É uma coisa que São João Paulo II fala muito, que o momento da doação do homem para a mulher, da mulher para o homem, no ato genital conjugal, é uma das
representações mais intensas do amor de Deus aqui na Terra. Tá? Então, isso é uma coisa muito sagrada, não só do ponto de vista científico, como do ponto de vista espiritual. Muito obrigada, doutor. Então, a gente, de fato, observa o quanto que a ciência mesmo, ela já tem a sua verdade ali, que é milenar. Então, isso nos assusta muito, principalmente quando a gente entra no aspecto mesmo do aborto, e tudo aquilo que, né, possa vir a acontecer no corpo de uma mulher, né? Então, nós sabemos que a concepção, como o senhor mesmo esclareceu, né, da vida inicia nesse momento, né, nesse instante. Mas toda essa dimensão, né, do aborto, eu queria até pedir aqui para o doutor Augusto, que também é médico, que pudesse nos esclarecer um pouquinho, nessa perspectiva, o aborto, quando provocado mesmo no organismo da mulher, o que pode acontecer, né? Quais são, de fato, os grandes malefícios? Muitas vezes isso fica até um pouco abafado dentro da sociedade, que propaga que meu corpo, minhas regras, enfim. Boa noite a todos. Infelizmente, a gente vive um impulso muito grande, né, da cultura hedonista e que vem com esse jargão. E nesse intuito de combate à vida, que nós notamos que é o que há, é totalmente ignorada as consequências de se tentar fazer uma atrocidade dessa. Porque, como o Dr. Malagodi falou, tudo está programado para que ocorra de forma progressiva, né, desde o início lá da fecundação. Então, interromper um ato que nós podemos considerar como, além de natural, divino, tem consequências. Consequências hormonais, coagulopatias, né, desenvolvimento de trombose, AVC, outras complicações, infarto. Então, não é só uma questão de estamos lidando com uma vida apenas, não. A mãe também sofre consequências e outras questões também do âmbito psicológico, né? Não só por a questão de afetar hormonalmente, mas também pelo fato do corpo estar se preparando ali, né, de forma física, também mental, estrutural, isso vai mexer também com o lado psicológico, que é extremamente importante, né? Nós podemos comparar a grosso modo como se fosse a perda de um ente querido. Existe o período de luto, né? E isso é natural, né? Foi Deus que fez assim, isso é natural. Então, o corpo que estava se preparando para uma nova vida, sofrer uma interrupção dessa, também haverá consequências psicológicas, não só físicas, né? Muito obrigada. E é interessante porque ontem, né, nós tivemos então a Rose Santiago, que tem, enfim, teve aí uma iniciativa muito grande, que é nessa parte, né, de acolher mulheres. Então, a gente percebe mesmo o depoimento dessas mulheres em relação ao aborto provocado, principalmente tanto nessa questão física como psicológica. E isso realmente nos assusta de uma tal forma. Mas, quando a gente vai olhando também dentro, né, dessa dimensão, na área mesmo do direito, muito pouco a gente ouve falar sobre o direito do nascituro. E há esse direito, como que é, doutor? Muito obrigado, Mariane. Isso é um tema vastíssimo. A gente podia passar a semana inteira aqui, um simpósio novo semana que vem, renovar aqui para falar disso. Vou tentar fazer um resumo. Antes de mais nada, nós temos dois direitos. Existe o direito que nós chamamos positivado, que é aquele direito que está escrito. A Constituição Federal, por exemplo, é um direito positivado. O Código Civil é um direito positivado, é aquilo que foi escrito pelos legisladores, pelos deputados, senadores, ratificado pelo presidente da República, ou chefe do Executivo, quando é o caso do Estado ou do município.
Mas antes disso existe uma coisa que nós chamamos de direito natural. O direito natural é aquilo que todo homem tem. Ele não está escrito, é um direito que veio pela própria natureza do homem. Tá certo? Então, diante desse direito, eu não vou me estender muito aqui, porque aí seria bastante longo. Nesse direito, o direito à vida é absoluto, porque é um dom, como explicou aqui o Dr. Malagodi, Dr. Augusto, é um direito, é um dom de Deus, é um presente que Deus deu a cada um de nós. Então nós temos o direito natural. O direito natural, todos têm direito à vida, ninguém tem mais direito à vida do que o outro. O bebê não tem mais direito à vida do que a criança não tem mais direito à vida que o adulto, o que não tem mais direito à vida do que o feto. Como disse o Dr. Malagodi, a vida, ela tem o seu princípio e o seu fim. O princípio é a união do homem com a mulher. No direito positivado, que eu falava, no Brasil, cada país tem o seu. No Brasil, nós temos uma diversidade de leis que protegem o nascituro. O primeiro de tudo é a Constituição Federal. No artigo 5º, o artigo 5º da Constituição Federal é o artigo que trata dos direitos humanos, das liberdades individuais, de tudo aquilo que nós temos direito. No artigo 5º nós temos ali, é inviolável o direito à vida. Constituição Federal. Ele não diz é inviolável o direito à vida depois que nasceu, não, o direito à vida. A vida é inviolável aquele direito. Então, se nós aprendemos na escola, se nós ouvimos aqui médicos dizendo a vida inicia logo após a união do homem com a mulher, na fecundação, então ali é inviolável. Desde a Constituição Federal está ali. Depois nós temos no Código Civil, eu vou pegar aqui um pouco cola, porque guardar muitas leis, tem advogado que fala lei assim como eu infelizmente necessito de cola, não tenho essa memória. Eu talvez se existisse próxima reencarnação e pudesse escolher, eu ia pedir para ser igual ao Santo Tomás, leu a Bíblia uma só vez e já sabia de cor. Infelizmente estou longe disso. Mas no Código Civil, no artigo 2º, ou seja, logo no início do Código Civil, nós temos ali, diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento, com vida. Opa, então é só com o nascimento. Só com o nascimento, com vida? Não, o artigo continua. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, nós temos aí a Constituição Federal, o Código Civil. São as duas leis mais importantes que regem o nosso dia a dia, a nossa personalidade. Para por aí? Não. Nós temos uma série de outras leis que asseguram o direito do nascituro. A Lei 8.560, no seu artigo 7º, ele assegura o direito do nascituro aos alimentos. Então a mãe está grávida, o pai não quer saber do filho, por algum motivo, se separou ou não era casado e tal, não sei o quê. Se houver uma comprovação de que aquele homem era o pai, ele tem de pagar os alimentos ao nascituro, não é a mãe. Muita gente acha, não, eu quero receber pensão porque eu tive um filho, 2 filhos com aquele homem, ele tem que me pagar pensão. Não, os alimentos são sempre devidos à criança. E essa lei, ela determina que o alimento é dado ao nascituro. Seria um pouco incongruente achar que um homem vai dar dinheiro para um monte de célula. Ah, não, até a 8ª semana não vai pagar os alimentos, porque não é vida, não é mesmo, doutor Malagodi? Se não é vida, não vai pagar. Não. Está ali, ela está grávida. No dia seguinte, ela pedir alimentos, ele vai ter que pagar. Ainda que o processo demore um pouco, ele tem que pagar retroativamente, porque aquele nascituro depende de uma série de cuidados médicos para poder sobreviver. Bom, depois nós temos ainda no Código de Processo Civil, ela tem, nós temos no artigo, perdão, deixa eu pegar aqui o texto,
no artigo 877, se não me engano, eu estou tentando pegar o texto tal qual. Exatamente. O laudo técnico que prove que a mãe está grávida, o Código de Processo Civil é aquele que regulamenta o processo. Ele diz, a partir da apresentação do laudo técnico de gravidez, o juiz já deve determinar naquele momento a pensão. Não tem que ficar esperando, vai fazer uma parte probatória e tudo. Não. A partir dali o juiz já deve fazer. Bom. Ainda nós temos no ECA, nos artigos 7º e 8º, novamente o nascituro. A criança ou adolescente tem direito à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E o 8º ainda diz, é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. Não é um atendimento a um monte de célula até o 8º mês, não, a partir da gravidez. Ou seja, a vida ali volta para a Constituição, é inviolável o direito à vida. Ou seja, nós vamos falar depois um pouco do aborto legal, eu não vou tratar desse tema já, mas aí então uma série de leis do ordenamento jurídico brasileiro que impedem alguém dizer que o nascituro não tem lei. Nós temos agora um projeto de lei muito importante, mas muito importante mesmo, que é o Estatuto do Nascituro, que vem sofrendo uma série de oposições de pessoas que não defendem a vida, mas que, por meio de valentes deputados, de pessoas como nós, porque se não estivéssemos nós aqui, outro dia eu estava em Valinhos fazendo uma apresentação, eu sei que a semana que vem, né, vereador Douglas, tem aquele encontro, vai ter uma série de personalidades, Dr. Ives Gandra, diversas outras personalidades falando do Estatuto do Nascituro. Se nós não fizermos isso, é difícil vir aqui num dia frio como esse, sair de casa, vou tomar o meu jantar e vou para a cama. Não, se a gente ficar de braço cruzado, a lei muda. O direito positivado pode mudar. Mas isso depende de cada um de nós, estarmos sentados nesses momentos assim, isso é o que vai fazer nós conseguirmos defender cada dia mais e conscientizar mais gente. Próximo encontro aqui vai ter hoje, não sei quantas pessoas tem aqui, tem o dobro, 3 vezes o que tem aqui. Então, é esse um pouco, depois nós trataremos de outra coisa, imagino, mas é isso um pouco o direito do nascituro no Brasil. Muito bom. Eu quero, enfim, aqui só frisar, né? Nós estamos num bate-papo, então sintam-se à vontade, se alguém quiser pontuar algo também, complementar, ou que venha, às vezes, algum fato em memória. E, justamente, como o senhor, né, doutor Miguel, trouxe, dentro dessa questão do direito do nascituro, temos isso, é assustador da gente perceber que, como que a força ideológica, ela tomou uma força assim, gigantesca mesmo para mudar até uma questão que a gente tem ali na Constituição e dentro da própria ciência médica. Só uma questão que eu até cheguei a comentar com o doutor Malagode aqui antes do início, complementando a fala do doutor Miguel, a importância de não deixar evoluir esse tipo de situação é que hoje já discute-se em algumas situações, em alguns países, o aborto pós-parto. Então, há muita discussão a respeito disso e realmente a gente precisa se atentar, né, e literalmente lutar com os meios legais para tentar impedir essa evolução. Pois é, assustador. Bom, e aí como a gente estava aqui discutindo exatamente essa
questão do termo, né, aborto legal. E isso é algo muito corriqueiro que a gente ouve falar na mídia, quando tão menos, às vezes até o próprio vizinho comentando a respeito disso. Tivemos um caso que foi assustador da menina de 5 anos também, que, enfim, na sua 23ª semana sofreu aí o abortamento. Mas esse termo, de fato, ele é correto a gente pronunciá-lo? Não, nem um pouco. E eu vou começar me penitenciando, porque eu esqueci de falar de uma lei. O vereador Douglas deve estar aí, como ele não falou, o Pacto São José da Costa Rica. Esse é um pacto assinado pelo Brasil, ratificado pelo Brasil, que tem um status dentro da ordenação jurídica. Eu vou pedir licença para voltar um pouquinho. Dentro da ordenação jurídica do direito positivado, nós temos a Constituição Federal e depois uma série de leis. Os pactos ratificados pelo Brasil, que tratam de matéria de direitos humanos, como é o Pacto São José da Costa Rica, eles têm um status logo após a Constituição. Lá o pacto diz claramente que o direito ao aborto não existe. É proibido o aborto nos países que ratificaram esse pacto. Ora, o Pacto São José da Costa Rica, no STF, é mais ou menos um deus, é quase mais do que a Constituição para diversos ministros que lá estão, salvo quando fala do aborto. Quando fala do aborto, essa parte é completamente ignorada. Ele serve para soltar político que roubou, ele serve para soltar, para liberar dinheiro de empreiteira, ele serve para um monte de coisa. Para o aborto não serve, ele é simplesmente ignorado. É estranho. Essa é uma lei do direito positivado. Falando do aborto legal, é um termo completamente absurdo no Brasil. Pode ser que em outros países, e de fato existem leis que dizem que o aborto é legal. Está escrito na lei, o aborto é autorizado. No Brasil não é autorizado, o aborto continua sendo crime, mesmo quando ele não é punido. Mas alguém vai perguntar, mas peraí, se não é punido, está autorizado. Não é assim. Não é assim. Nós temos dentro do direito excludentes de punibilidade, excludentes de licitude. Existe uma coisa, até vou pegar a lei exata aqui, a lei... não, está aqui, esse aqui ficou mandando. Quando um filho rouba dinheiro, furta o dinheiro da carteira dos pais, ele está cometendo alguma coisa errada? Está cometendo. Ele vai ser condenado? Depende do tipo da condenação. Pelo direito brasileiro não vai ser. Continua sendo errado. Ele vai receber uma reprimenda da família, se a família for um pouquinho normal. Não precisa ser muito, não. Um pouquinho normal já vai sofrer uma reprimenda. Ele vai ter uma condenação. Continua sendo errado. Ele continua furtando, mas ele não vai ser punido. Por quê? Porque o Código Penal prevê no artigo 181 que o furto do filho na carteira dos pais não deve ser punido. O aborto é a mesma coisa. É o Código Penal que diz, em algumas ocasiões, o aborto não vai ser punido. E nem podia ser diferente. O Brasil não pode, tendo em vista aquilo que eu disse na Constituição Federal, que é inviolável o direito à vida, tendo em vista o Código São José da Costa Rica, tendo em vista o Código Civil, não pode declarar o aborto é legal quando é para defender a vida da mãe. O aborto é legal quando a mãe foi violentada. O aborto é legal quando tem microcefalia.
não é legal. Simplesmente a lei diz, e depois o STF, por exemplo, em relação à microcefalia, equiparou ao que a lei diz. A lei diz, não se pune. Portanto, se não se pune, continua sendo crime, continua sendo errado, e continua tendo que receber uma reprimenda, ainda que seja social. Então, o termo aborto legal é um crime. Isso sim é um crime. É um erro crasso da nossa mídia e de muitos, infelizmente, mesmo no STF se fala do aborto legal. Não existe aborto legal no Brasil. Não sei se está claro, se ficou um pouco confuso. Porque muita gente fala, bom, mas está dizendo o Código Penal que não vai se excluir, é óbvio que é legal, que está dizendo que é legal. Não. Dei o exemplo da carteira dos pais. Não é, continua sendo errado, continua sendo ilegal. Excelente explicação. Enfim, dá vontade de a gente fazer diversas perguntas aqui, né? E dentro principalmente essa questão do direito penal, mas se sobrar um tempinho ainda eu retomo nesse assunto. Mas eu quero aqui direcionar então a pergunta para o vereador Douglas Medeiros, tendo em vista, diante de tudo isso que a gente tem observado, com esse avanço, com aquilo que o doutor Miguel mesmo mencionou, onde esse ativismo judicial que a gente observa é ignorado, mas na prática, né, o que de fato está acontecendo para que o aborto possa avançar no nosso país, ou se isso já está acontecendo ou não, a gente está engatinhando, ou se já existe procedimentos que estão ocorrendo de projetos de leis, principalmente, há anos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, pergunta muito importante. E algo que eu quero deixar aqui claro, que essa estratégia de implementação do aborto por via política, ela é muito difícil de ser implementada no nosso país. Hoje, o doutor Miguel pode falar muito melhor do que eu, mas a organização do funcionamento do Brasil, nós temos a separação dos poderes. Então, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada poder tem a sua função determinada. Então, por exemplo, se um projeto de lei que trata do aborto, como nós temos vários projetos que estão engavetados no Congresso Nacional, que tratam do aborto, eles não são pautados porque eles não têm uma ressonância na sociedade. Uma minoria que trabalha esse assunto na sociedade. Não é um consenso da população brasileira. Se você for para a rua e perguntar se as pessoas são a favor do aborto, a maioria, quase 80%, vai dizer que é contrário ao aborto. Então, quando nós votamos em um representante, tanto para a esfera federal, estadual ou municipal, a tendência é que a gente vote em alguém que represente os nossos valores, aquilo que nós acreditamos. Então, aqui é muito importante a consciência política, né? Porque o que ocorreu por muito tempo no Brasil é que a pessoa votava em determinado candidato porque ele fazia favores pessoais. E depois essa pessoa iria propor projetos contrários àquilo que a própria pessoa acredita. Então, o que foi a estratégia internacional em vários países? Eles não conseguem apoiar, eles não conseguem aprovar por via política. Porque senão o povo, nós, iríamos cobrar, como vamos cobrar, os nossos deputados federais, os senadores, para que votem contrários ao projeto do aborto. Isso é óbvio, é lógico. Então, qual foi a estratégia?
Já que nós não conseguimos aprovar o aborto por via política, através da maioria do voto no Congresso, a estratégia é aprovar o aborto por via judicial. Aí que surge o termo ativismo judicial. Vocês já ouviram falar nesse termo? Quem aqui já ouviu? Levanta a mão, só para saber. Ativismo judicial. O que é isso? É quando o poder judiciário, ele interfere naquilo que é próprio de um outro poder, do poder legislativo. Então, por exemplo, o judiciário, ele não foi eleito para representar o povo. Ele não tem voto. Ele não tem desgaste político. Na verdade, ele tem estabilidade até 75 anos. Então, o que ocorre em vários países é que, por via judicial, se aprovou o aborto. Assim está também acontecendo no Brasil. Então, existe um julgamento que está para acontecer no Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos diversas audiências públicas para tratar desse julgamento, que é chamada ADPF 442. Nessa ADPF 442, é um pedido de um partido político do PSOL. Eles fizeram um pedido para que se valesse o direito da mulher. O direito da mulher é concorrente ao direito à vida, ou até sobrepõe a vida. Então, é um pedido do partido PSOL para que o Poder Judiciário pudesse descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Então, na nossa Constituição, existe essa possibilidade dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Depois até o Dr. Miguel pode falar muito melhor a respeito disso, mas que eu gostaria de concluir aqui e deixar bem fixo para vocês é que o ativismo judicial, ele acontece quando o Poder Judiciário, ele quer executar uma atribuição que não é própria do Poder Judiciário. Ele quer legislar, ele quer impor, por exemplo, o aborto, sendo que o aborto não foi votado no Brasil, mas todas as 3 possibilidades do aborto que a lei não pune do Brasil, né, no caso do risco de vida na mulher, no caso de estupro e no caso de anencefalia, as 3 decisões foram tomadas no Poder Judiciário, não foram votadas pelo Congresso Nacional. Então é uma estratégia sórdida e que aos poucos ela vai adentrando na sociedade. E aqui eu quero chamar a atenção porque nós que estamos aqui hoje somos católicos. E a Igreja Católica não aprova o aborto em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Então, o que ocorre muitas vezes é que a mídia, a propaganda, está sendo veiculada de uma forma que até mesmo os católicos, quando são interrogados, não sabem responder, porque dizem, não, mas o aborto no caso de estupro pode, no aborto em caso de anencefalia pode, e a gente acaba entrando dentro de um relativismo, sendo levado por essa enxurrada. Então, concluo aqui a minha fala, dizendo que é muito importante nós conscientizarmos, principalmente os católicos, que é a nossa religião onde nós praticamos, exercemos, para que a gente valorize a vida em todas as circunstâncias. Muito obrigada, Douglas, pela explicação. E justamente, doutor Miguel, sobre essa questão mesmo do ativismo judicial é algo que nos espanta. E a gente percebe que essa estratégia, ela vem sendo utilizada, né, como que eu posso dizer, copiada até mesmo em outros países. A gente tem visto até alguns países da América Latina aprovando aí o aborto, e é por essa via. Eu só vou pedir licença ao vereador, se entusiasmou um pouquinho. O aborto de estupro
em decorrência de estupro e em decorrência se não houver outro meio de salvar a vida da mulher, são textos legais, não foi por ativismo. Está no Código Penal, a não punibilidade. Isso é um texto legal. Foi por meio de um ativismo lá atrás, uma pressão. Isso não existia. As pessoas não estavam atentas a esse tema quando se aprovou. Porque se fosse consultar a população, até hoje a população é contra o aborto. Qualquer pesquisa que a gente vá ver, a população brasileira é contra o aborto. Então por que aprovou? Ativismo. Não foi um ativismo judicial. Da anencefalia, sim. Puro ativismo judicial, eles consideraram, não, vamos aplicar o artigo 128 porque, de fato, ali a anencefalia vai causar o problema, pode causar problema para a mãe, problema sentimental para a mãe, então pronto, já mais um caso. E daqui a pouco vai, não, até o 8º mês também pode causar problema para a mãe, está lá o artigo, vai também. Então, o ativismo judicial, o vereador Douglas disse perfeitamente, é a mistura da política com o judiciário. A política é uma coisa boa. Política bem feita é uma coisa boa. Porque ela vai trazer, devolver para a população o anseio que a própria população tem. Se o político for bom, nós temos aqui um excelente político, a política vai fazer o país crescer. Tivemos grandes políticos na história, Churchill, por exemplo. Nós tivemos um imperador que era um grande político, Dom Pedro II, era um político de mão cheia. A política, por si só, ela pode ser mal usada, mas aí tudo pode ser mal usado. Medicina, advocacia, engenharia, tudo pode ser mal usado. Agora, o judiciário, ele não tem que fazer política. O juiz ele não foi eleito. Ele não fez arranjo nenhum para estar ali, ele prestou um concurso. Ele se comprometeu a cumprir a lei, ele se comprometeu a seguir exatamente o que está no texto legal, e muitas vezes o que nós vemos é justamente isso que o vereador Douglas falou. Ele começa a criar leis, ele começa no texto legal a inserir interpretações que não estavam na origem daquilo que o legislador quis colocar. É esse o grande perigo. Por que eles fazem isso? Porque nós não fazemos com mais frequência coisas como essa. Aproveitar que nós estamos numa igreja, imagino que aqui pelo menos uma grandíssima parte seja católica, porque nós não rezamos mais para que isso pare de acontecer. Porque nós temos vergonha de ir lá reclamar, nós temos respeito humano de cobrar um juiz, de cobrar um vereador, um deputado. Porque o vereador e o deputado, ou vocês acham que os deputados não se dão conta que o juiz está entrando dentro da seara dele? É óbvio que eles se dão conta, mas eles têm medo. Se a população não começar a falar, deputado, o que o senhor está fazendo para impedir aquilo que os juízes estão fazendo? Muitas vezes o deputado está com medo de um processo, sei lá, com alguma outra coisa. Outras vezes está com preguiça. Outras vezes ele não está sendo cobrado pela população. O ativismo judicial, eu tenho feito agora, a doutora Mariane falou, estou fazendo doutorado, uma das matérias que eu tenho feito é de ativismo judicial, justamente. E é uma coisa que eu comentei outro dia com o professor. Professor, o ativismo judicial existe porque a população fica quieta, fica em silêncio. Essa máscara é mais ou menos, hoje, representa não estou falando contra a máscara, estou falando metaforicamente. É o estado de espírito que nós, enquanto brasileiros, e no mundo em geral, estamos em relação a esse e tantos outros assuntos que o ativismo judicial tem atuado. Então, isso acontece aqui, acontece em outros tantos países. O doutor Augusto falou uma coisa muito... Existe essa lei na Austrália, a primeira lei, em 96, se não me engano, fazer abortos, já não é aborto, é matança mesmo de nascidos. Nascer e matar logo em seguida para usar órgãos.
E é isso que o Brasil vai chegar. Vai chegar via legislativa ou via judiciária? Não sei. Mas se a gente ficar quieto, vai chegar. A chance de chegar via judiciária é maior, porque o ativismo judicial está cada vez mais forte, porque os legisladores ficam quietos. Porque os legisladores ficam quietos, porque a população não cobra. Então é um círculo vicioso que cada um tem a sua parcela para tentar impedir. Não sei. Muito bom. Realmente a gente percebe que o chamado de nós é atuarmos mesmo como protagonista da sociedade. Então, às vezes há um respeito humano em excesso, nesse sentido mesmo que o senhor disse, de se aproximar de um vereador, de um deputado. Então, é aí que está realmente essa oportunidade da gente fechar ali aquilo que ele comprometeu com a sua palavra. Então, realmente é algo assustador a gente perceber como que causa uma confusão na sociedade, principalmente nessa questão mesmo do direito. E aí a gente vai perceber, como o Douglas colocou no cenário. Então, a vizinha do lado, a senhora, vai falar, não, mas tá certo, o aborto é legal, e a gente está vendo que, de fato, não existe nada legal, é um crime. Mas, quando a gente se depara, por exemplo, com uma situação familiar, Olga, a senhora que, enfim, esteve aí à frente da pastoral e está à frente da pastoral familiar, né, há anos, eu acredito que, de fato, já deve ter presenciado algumas questões fortes. Então, quando a gente se depara nesse aspecto, por exemplo, no ponto de vista mais delicado de um estupro, a importância da família, né, nessa estrutura, nessa base, como que a senhora enxerga isso? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Olha, o assunto do estupro é muito delicado, né? Eu não sou psicóloga, não vou entrar no campo da psicologia, eu vou entrar mais no campo educacional, né? E como agente de pastoral já, nós trabalhamos com famílias há 49 anos, né? Um trabalho assim em núcleos, 40 anos na educação, ainda atuo. Então, muita coisa a gente já presenciou. E família é o nosso bem maior, né? Família, nós temos as garantias dadas pela Constituição. Não há família perfeita, mas é uma missão grandiosa. E frente a esse problema, eu vou focar no papel da família. O que a família pode fazer? Primeiro, observar muito seus filhos. Hoje, nós estamos observando o quê? Uma ausência paterna. Muita tecnologia, pouco diálogo. Com tantos meios de comunicação, as pessoas estão se comunicando cada vez menos. Então, os pais precisam ser uma escuta para os seus filhos, criar vínculos afetivos, para que essa criança, esse jovem, esse adolescente, possa levar as suas dores para os pais. Esse é o grande ponto, né? E quando acontecer um estupro, a primeira atitude da família é o acolhimento e não o julgamento. Porque muitas vezes a criança se sente ameaçada e faz um pacto de silêncio com o seu agressor. Nós sabemos disso, que muitas crianças, né, eles ameaçam, se contar para a mãe vai te acontecer isso, se contar para o pai vai te acontecer outra coisa, isso é muito comum. Então, a criança se fecha, mas ela demonstra, ela dá sinais que ela está tendo algum problema sério. E quais seriam esses sinais? De modo geral, logicamente, né, ela poderá ter um rendimento baixo no aprendizado, um distúrbio alimentar, agressividade,
distúrbios de sono. Então, se nós percebermos que os nossos filhos têm um comportamento fora do normal, é bom investigar. Porque os estupradores, as pessoas violentas, às vezes, estão muito próximas, dentro da própria casa, muitas vezes. Pais, tios. Observe também se essa criança evita se aproximar de algumas pessoas próximas. Então, são indícios, não é? E os traumas, lógico que têm que ser acompanhados por especialistas, uma orientação psicossocial, jurídica, mas a família é o primeiro passo, não é? Então, o que é importante, eu friso mais uma vez, é criar vínculos. Eu, como professora da rede pública, particular, ensino superior, eu posso dizer, gente, que eu criei muitos vínculos com os meus alunos. Eu tenho essa paz dentro de mim, né? 40 anos atuando, e eu fui escuta de muitas pessoas, de jovens, de crianças que sofreram estupro. Então, e é muito difícil você ser o elo para contar para o pai, né? Porque eles não sentem, às vezes, em casa, esse ambiente propício para se abrir. E uma coisa importante que eu quero deixar essa noite para vocês que são jovens, que terão filhos, os que já têm, a fase mais importante do ser humano é do 0 aos 7 anos. Tudo que o ser humano aprende do 0 aos 7, ele vai levar para o resto da sua vida. Não é uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, não. Do 0 aos 7 é o período mais importante para a formação da personalidade. Então, nessa fase, a família tem um papel fundamental. Porque a família é a primeira escola. É lá que se formam valores, né? Então, muito cuidado com os seus pequenos. Eu falo assim, eu aprendi muito tarde isso. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muita coisa diferente. Muita coisa. Até eu brinco, eu falo, eu trabalharia menos e amaria mais. Porque tudo que você deixa para o seu filho nessa fase, você está contribuindo para a sua formação ou para a sua deformação. Entende? Então, e outro ponto da violência contra a mulher, é um ponto assim que eu debato muito comigo mesmo, porque a nossa sociedade ela é muito machista. Nós temos a cultura machista. E quando uma mulher é estuprada, é comum você ouvir isso. Não sei se alguém já ouviu isso, essa frase. Mas ela provocou, não é? Ela agiu dessa ou daquela forma. Então, a vítima acaba sendo, no fundo, até a culpada pelo acontecido. Então, são pontos que a gente precisa refletir muito. Infelizmente, o tempo é pequeno, né? Mas são pontos que eu deixo para nós refletirmos. Porque a vida tem que ser preservada e nossas crianças precisam ser cuidadas. Pode ser que alguém aqui tenha, não vou dizer trauma, mas alguma lembrança negativa desse período da sua vida. Uma frase mal colocada pelos pais, uma comparação feita com o irmão. Ninguém tem? Todo mundo aqui não tem? Olha, tem alguém balançando a cabeça. Todos nós temos, porque nossos pais deram para nós o que eles puderam. E falaram algumas coisas para nós, procurando fazer o melhor. Mas algumas coisas nos magoaram, nos criaram crenças limitantes. Então, muitos adultos lutam hoje com muitas crenças que foram impostas a eles. Então, muito cuidado no que a gente fala para uma criança. A criança absorve de uma forma incrível. E, para encerrar, eu queria indicar para vocês um livro que eu me apaixonei por ele e indico sempre que eu posso. Contos que Curam. É a cura dos traumas e dos problemas através das histórias.
Eu cresci ouvindo histórias da minha mãe, uma mulher que não teve uma formação acadêmica, tinha muitos sonhos de estudar, não teve possibilidade, mas foi uma grande contadora de histórias. E através das histórias, ela nos curou de muitas dores que nós passamos. Então, contem histórias para os seus filhos, para os seus netos. E esse livro, ele é mágico, porque é de uma grande contadora de histórias que aprendeu com sua família, e cada história tem uma forma de trabalhar. Lutos, medos, autoestima. São pequenas oficinas que você pode fazer na tua casa com teus filhos. Então, lembre sempre disso, né? Trabalho passa. Os amigos passam. Tudo passa nessa vida. A única coisa que permanece é a nossa família. Amem sua família como o bem mais precioso, a joia mais rara que vocês têm. E não percam nenhuma oportunidade de orar, de passar uma espiritualidade para seus filhos e um testemunho de vida. Que esse é o nosso bem maior mesmo, tá? Muito obrigada. Olha que lindo, fiquei emocionada mesmo com as suas palavras. Exato, é muito. A gente precisa mesmo trazer essa reflexão da importância da família. E quando a gente olha na perspectiva mesmo espiritual, a gente vê que é muito forte, né, tudo isso. Mas, Diácono Biagio, o que de fato a igreja, né, fala a respeito disso, né, principalmente como a gente abordou aqui sobre o aborto? Quem aqui participou da palestra do Dr. Malagodi? Que bom, né? O Dr. Malagodi respondeu pela igreja, inclusive ele trouxe o catecismo da Igreja Católica. O Dr. Malagodi foi muito claro na colocação quando ele diz que no momento do ato sexual em que o esperma é colocado na mulher, ali começa a obra de Deus. A criança vai nascer ou não, se Deus assim o quiser. Portanto, o que a igreja pensa é que a vida é um dom sagrado. Somente Deus tem o direito de dar e de tirar, mais ninguém. Existe um mandamento que muitas vezes a gente esquece dos 10 mandamentos, mas existe um, não é? Não matarás. Eu acho que tudo aquilo que já foi colocado aqui é aquilo que a igreja pensa. A igreja defende a vida. Portanto, tudo aquilo que for contra a vida, tudo aquilo que for da morte, não é de Deus. Deus quer a vida. A vida muitas vezes do jeito que não é bem do jeito que queremos. Quantas vezes uma criança nasce com problemas, mas é vida. E quanto mais existir ali o amor, mais a família vai amadurecendo, a família vai crescendo. É uma bênção. A vida de uma criança é o grande presente de Deus. Portanto, a igreja só pode defender a vida. Jamais o aborto. Eu acho que é um pouco por aí. Quem deveria falar com vocês é o padre Genival, porque era ele que devia estar sentado aqui. Não é? Mas como ele não passou muito bem,
mas também não muda o pensamento daquilo que é realmente o que a nós, cristãos, é o importante, a defesa da vida. Né? Do momento em que Deus cria ao momento em que Ele chama de volta. Porque Ele não tira a vida, Ele dá a vida e a vida continua. Não é? Nós aqui neste mundo estamos de passagem, não é? Somos turistas aqui. Devemos voltar para a casa do Pai. Tá bem? Muito obrigada pelas palavras, diácono. Realmente, quando a gente se inclina mediante essa revelação divina e a obra da criação, então é algo tão sagrado que nos faz mesmo ver que não temos nenhuma autoridade, muito menos domínio diante dessa circunstância, né? Que é somente Deus que pode tirar, né? Mas agora, né, nesse bate-papo que nós tivemos aqui, muito bom, eu agradeço mesmo a presença, participação de todos. Eu quero abrir aqui a perguntas. Eu acredito que, enfim, alguém deve ter ficado com alguma questão em mente, então que vocês não se intimidem, que aproveite esse momento mesmo para a gente poder esclarecer, né, essas dúvidas. Eu gostaria de perguntar, não sei se é o doutor Malagório, quem possa, ou a Olga, a diferença entre concepção e fecundação. A fecundação é no momento da união do óvulo com o espermatozoide. A partir daí já se instalou uma concepção, já foi concebido, né? Esta está muito ligada a essa visão teológica, né, da participação do pai e da mãe na formação biológica do novo ser e a presença de Deus criando a dimensão espiritual, não é? Aí é a concepção, né? Fecundação, a gente ficaria só dentro do momento biológico, do encontro daquelas duas células, né? Houve aquela transformação, aquela mudança numa única célula, que já é um nascituro, aí então há a concepção, porque Deus participou naquele momento com a criação da dimensão espiritual. Doutor Augusto, fazer uma pergunta para o senhor, depois eu passo a palavra de volta para ela. O senhor falou que a gente viu pelo currículo do senhor que o senhor trabalha em área de emergência, né? Se o senhor já teve alguma situação no hospital ou de algum colega do senhor e se tem algum acordo, mesmo que mental, definido entre os médicos, e qual situação que se ocorreu alguma situação relacionada a um aborto, relacionada a uma emergência. Nesse sentido, geralmente, para que se haja uma interferência dessa, é necessária uma interferência também judicial. Não é feito por intenção médica, é diretamente uma interferência judicial. É necessário que se haja o processo legal instalado, né, e firmado entre as partes. Inclusive, o médico, geralmente o ginecologista, ele não é obrigado a realizar o procedimento, né? Ele pode passar para alguém que aceite realizar aquele procedimento. Ele não é obrigado por lei a realizar tal procedimento.
E uma experiência que nós temos, conhecemos um caso onde uma criança foi gerada, havia esse diagnóstico de anencefalia, e essa criança poderia, né, nesse caso aí, haver esse processo legal para haver essa interrupção da vida. Porém, a família, por ser católica, escolheu manter. E a perspectiva era que essa criança não viria nem a nascer com vida, né? E hoje nós sabemos que essa criança está com 5 anos de idade. Então, realmente é prova que não nos cabe interferir, né, na vida. Isso é uma coisa que cabe a Deus decidir, não a nós. Eu gostaria de colocar aqui, não sei se vai quebrar o protocolo aqui, mas eu há 20 anos trabalho com seres humanos e constata-se que a maior doença no nosso meio é o desamor. Então, eu gostaria de pedir assim para todos vocês, pessoas que estão no meio, os doutores, o advogado, o vereador, o que possam fazer para melhorar, conscientizar a humanidade do amor, porque se parte para um aborto, quem já vem de um lar, de uma família desestruturada, porque aquele ser humano que é estruturado num meio de amor, num relacionamento de entrega, como diz o Dr. Malagodi, homem e mulher, a entrega plena, ninguém vai pensar em tirar uma vida. Então, nós precisamos ter essa preocupação com casais, família, homem e mulher, porque é a partir daí que se obtém crianças sadias, crianças baseadas no amor. E quando eu perguntei ao Dr. Malagodi a questão de fecundação e concepção, é porque no meu trabalho, o que eu vejo não é algo que eu estudei, não. É o ser humano que diz isso para mim. Me vejo sendo concebida por Deus e sendo fecundada pelos meus pais na união dos gametas. Então, Deus me cria do amor, como eu, como cristã, acredito que João, o evangelista, Deus disse, Deus nos criou através do amor, portanto, Ele nos amou em primeiro lugar. Então, todos nós temos essa fonte do amor dentro de nós. Ninguém pode dizer, eu não sei como amar, porque nós já viemos da fonte maior que é Deus. E é a partir desse momento que a gente percebe que Deus nos cria como uma missão, um dom, cada um no seu perfil, ele de ser diácono, ele de ser vereador, ela de ser uma psicopedagoga, cada um tem um papel aqui no mundo. Não é para poder, por visar ficar milionário e ter coisas. É para se doar como Cristo doou, é dar algo de si para o ser humano. E onde está a maior falha hoje que eu vejo é na estrutura familiar. Não tem acolhimento, não tem diálogo, não tem troca, não tem entrega. Tem uma briga acirrada muitas vezes dentro de casa, da própria casa, daquele pai e daquela mãe. Ele querendo fazer isso, ela querendo fazer aquilo, não tem unidade. E onde não tem união, o Espírito Santo não tem como agir lá no meio. Porque é preciso que haja essa união de pai e mãe, para que chegue na criança, que é a Trindade, o Espírito Santo. Então, eu, assim, essas noites foi muito gratificante eu estar aqui, estive todas as noites, muito aprendizado, mas eu tinha vontade de partilhar isso com vocês, a importância que tudo é em função. O que adoece a nossa existência chama-se desamor. E o que cura é o amor, sempre. Não tem outra forma. Porque a gente não é somente essa dimensão física.
A gente é uma dimensão extrafísica, noológica. Deus nos cria em alma, espírito, aquilo que queiram colocar, mas Ele nos cria do amor dEle e envia para os nossos pais. E o que nós esperamos, todos nós? Sermos acolhidos igual Deus nos criou, no amor. E quando a gente chega, muitas vezes encontramos um pai e uma mãe brigando, um embriagado, um depressivo, é onde a gente entende que ali não tem amor e começam-se os problemas, né? Então é isso, gente, senão vai uma semana, viu? Mais alguém? Qual que é o nome da senhora? Vanilde. Vanilde. Eu só queria fazer um comentário breve sobre o que a Vanilde falou, porque todos nós que estamos aqui na mesa temos uma missão muito importante da promoção da família e a defesa da vida. E a senhora falou algo aqui muito importante, que é o tema central, o amor. E o que a Olga trouxe para nós também, falando quem consegue dar aquilo que não recebeu. Então é muito difícil, né, esse trabalho. Mas eu queria dar uma boa notícia para a senhora, né? Nós tivemos aprovado aqui na Câmara Municipal de Jundiaí o primeiro município do Brasil a ter uma política municipal de fortalecimento de vínculos familiares, né? A doutora Ângela Gandra esteve aqui, né, para trabalhar também conosco, nos orientar a respeito disso tudo. E nós estamos tendo a oportunidade de levar essa proposta para outros municípios. Então nós estamos aqui trabalhando algo que parece ser inovador, mas é o fundamento da sociedade humana, que é o fortalecimento da família. E quando se vive isso, essa entrega, isso é o verdadeiro amor, quando a gente se doa pelo outro e se entrega. E parece que nós estamos nadando contra a maré, né? Porque as coisas do mundo querem impor para nós, né, circunstâncias que desagregam. E isso que a senhora falou é muito importante. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi muito profunda mesmo, que nos traz a essência de todo esse trabalho que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Minha pergunta vai para o doutor Augusto, sobre o aborto pós-parto, né? Eu gostaria de saber quando se aplica e quais seriam suas consequências. Eu creio que, nesse sentido, por se tratar mais de uma questão legal, acho que o doutor Miguel estaria mais qualificado. Mas, em se falando em termos religiosos, não se aplica. E, em termos técnicos, graças a Deus também não, porque é uma coisa que é um prospecto ainda vislumbrado por essa pregação de morte que nós vivemos hoje em dia. Não é uma realidade, tá? Se eu entendi, foi a consequência pós-parto, é isso? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Só de lembrar ele, antes de começar a falar, eu já estou arrepiado, porque isso foi uma coisa que eu vivi. Durante muito tempo eu ajudei, o que a Rose veio contar ontem, eu fui voluntário em outros países. E eu lembro uma vez eu estava ajudando uma associação que lutava contra o aborto, e um trabalho muito parecido com o que a Rose faz aqui no Brasil. Eu fui visitar uma senhora. Essa senhora morava a mais ou menos 1 quilômetro do convento onde viveu e morreu Santa Teresinha, em Lisieux. E essa senhora tinha 7 filhos. E ela me contou, eu tive 7 filhos não é porque eu tinha vontade de ter 7 filhos. Eu tive 7 filhos porque quando eu era pequena, infelizmente, o meu pai me violentava.
E um dia eu fiquei grávida do meu pai. E me fizeram abortar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma senhora já de uma certa idade. E essa senhora, ela falou, eu não sabia o que estava acontecendo. Falaram que eu ia abortar. Eu nem sabia direito o que era ter filho, o que não era. E eu abortei. Depois eu casei. Eu tive 7 filhos. Na esperança que algum dos filhos substituísse aquele filho que eu perdi. Eu sei que por ser filho também do meu pai, ele possivelmente viesse doente. Ele possivelmente tivesse distúrbios que fosse me dar problemas para eu viver. Mas eu nunca consegui, apesar de não ter consciência daquilo que estava acontecendo, eu nunca consegui esquecer aquele filho que eu nunca vi. Os meus 7 filhos eu amo todos. Tenho muito carinho por todos eles. Mas aquele filho que eu perdi nunca saiu da minha cabeça. Ela já estava com uns 80 anos, mais ou menos. Isso é uma consequência pós-parto psicológica. Consequências pós-parto, o doutor Augusto, acho que ele falou algumas. Muitas vezes a mulher não pode mais ter filhos depois. Muitas vezes a mulher... Bom, eu também vou entrar na seara médica, vai ser um pouco complicado. Mas eu queria dar esse depoimento, eu conto muito raramente essa história, porque eu mesmo me emociono, lembrando muito provavelmente essa senhora já faleceu hoje, mas lembrando dessa senhora, eu fico realmente tomado interiormente, porque era uma coisa muito forte. Nós não somos mulheres, Deus não quis que nós fôssemos, mas eu acho que isso dentro de uma mulher deve ser uma coisa tão íntima, tão forte, porque na criação Deus escolheu a mulher para fazer parte da criação, para trazer ao mundo. Deus escolheu que Nossa Senhora fosse o canal que nos unisse a Ele. Ele escolheu que a mulher fosse o canal para trazer cada um de nós tivéssemos uma mãe. Então, esse eu acho que é uma das consequências mais graves. E aí eu volto a uma coisa anterior que o vereador Douglas tinha falado, do ativismo judicial. Eles falam que não, nós devemos dar o direito da mulher do aborto. Será que é o direito mesmo que ela está procurando ou é a vontade? Será que é direito aquilo? Direito de matar? Ou é a vontade dela? Então vamos legislar direito, a vontade da mulher tem que ser respeitada. Aí tudo bem, aí você está sendo honesto intelectualmente, ao menos. Não tudo bem não, mas pelo menos você vai ser intelectualmente honesto. Você falar um direito da mulher de abortar, aí você está sendo desonesto intelectualmente. Desculpa cortar um pouco, eu sei que a pergunta era ele, mas eu achei que cabia aqui essa... Doutor Miguel, boa noite. Ficou bem explicado que todo tipo de aborto é crime. Alguns não punidos, mas todos eles são crimes. Se eu estou vivendo uma situação da iminência de um aborto, uma pessoa que vai fazer esse aborto, e toda tratativa, todo convencimento não surtiu efeito, eu, pela força da lei, eu posso impedir ela de fazer esse aborto? Qualquer pessoa pode prender qualquer pessoa a qualquer momento, em flagrante. Se a gente vê alguém cometendo um crime, você pode prender, você não precisa ser policial. Mas você não tem a força da polícia. Você não pode ir lá agredir e tal, mas você pode falar. Você dá ordem de prisão ao médico, àquela infeliz mãe que está cometendo aquele crime, as pessoas que estão ajudando a cometer aquele crime. A lei faculta isso, não é só em relação ao aborto, é em relação a qualquer crime. Então, se a gente vê que um aborto está acontecendo, denúncia a polícia. Chama a força policial. Denuncia para alguma autoridade que tem voz. Aqui em Jundiaí nós temos o vereador Douglas, um leão nessa área. Em outros lugares terão outras tantas. Se preciso for, liga para alguém que possa fazer alguma coisa. Eu deixo aqui à disposição meu contato desde já, se precisar, se eu puder ajudar em alguma coisa. Não tenho nem um pouco a pretensão de ser o leão que do vereador Douglas, mas se eu puder, eu vou entrar em contato com alguém de autoridade. E eu recomendo que cada um faça
Faça isso. Hoje é uma grande data da igreja. Não sei se o diácono está recordado. Além de ser a festa de Nossa Senhora do Rosário, é uma grande festa da igreja. A Batalha de Lepanto, 450 anos da Batalha de Lepanto. Depois eu recomendo que cada um procure o que foi a Batalha de Lepanto. Era uma batalha perdida. A igreja ali a derrota. Um punhado de católicos derrotaram uma esquadra inimiga. Então aí também pode ser que você esteja sozinho. Vai atrás, com o rosário na mão, rezando interiormente. E eu acho que é isso, eu acho que é esse o caminho. Utilizando a lei. Trouxe aqui. Se precisar depois posso ajudar mais alguma coisa. Doutor Augusto, acho que quer falar. Só voltando à questão anterior, assim, para ficar claro, o que seria, né, o aborto pós-natal? Significa que a criança nasceu viva e é sacrificada, e é morta. Isso é chamado de aborto pós-natal, e não assassinato. Esse tipo de distorção que é feito com jogo de palavras, né, para que se tenha uma espécie de humanização. Porque durante a academia há muito trabalho isso faz parte até no Brasil das normativas do SUS para a formação médica. Há um trabalho muito grande em humanização e acolhimento, né? Aí até na época eu comentava com minha esposa, lá em casa isso era chamado de educação, o que é chamado hoje de acolhimento e humanização. Era simplesmente uma questão de educação. A humanização vai mais para essa questão, como foi colocada, de amor, de literalmente você tentar ajudar o ser humano como um próximo, né? É grotesco, mas é isso, tá? A grosso modo. Sobre a questão das consequências, quando eu falei de doenças vasculares, por exemplo, né, coagulopatia, o nosso sangue ele tem mecanismos que servem para a cicatrização e impedimento de hemorragias, por exemplo, quando tem corte. E isso, quando a mulher está grávida, hormonalmente existem processos que ocorrem para que não haja o aborto, porque o aborto ele pode ser feito através de uma procoagulação, isso não intencional. Se a mulher tiver algum problema de coagulação prévio, isso pode levar a aborto, formando trombos na placenta e impede a comunicação, a passagem de sangue no cordão umbilical ali e isso é interrompido. Só que com o aborto você pode provocar esse tipo de coisa na mulher. E onde vai formar esse trombo e para onde ele vai, é impossível de saber. Pode parar no coração, ter um infarto, pode ir para o cérebro, fazer um AVC isquêmico, né, para qualquer parte do corpo e fazer uma isquemia local. Dentre outras questões, as questões psicológicas, né, mais a fundo psiquiátricas, que existe a chamada depressão pós-parto, que o aborto para o corpo, como eu falei, pelo preparo hormonal, dentre outras questões, o corpo sente isso como um parto. Então, existe também a depressão pós-aborto, e isso não é comentado, talvez de forma intencional, tá? E outras inúmeras questões que podem ocorrer, familiares e pessoais. Okay? Muito bom. Eu quero novamente aqui agradecer imensamente pela disposição de vocês. Realmente foi algo muito precioso, porque a gente discutiu um assunto muito delicado em relação ao aborto, mas a gente está aí na Semana da Vida, amanhã, dia 8, a gente comemora, então, o Dia do Nascituro, como o Dr. Miguel, ele bem explicou. Eu espero que cada um aqui possa sair, de fato, com um impulso mesmo em defender cada vez mais aquilo que pertence a nós. E muito
na verdade, eu posso até dizer que é uma responsabilidade gigantesca, porque nós carregamos aí o símbolo mesmo do cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, compete realmente a nós a defendermos a vida em todas as circunstâncias. Nós estamos observando que alguns países da América Latina, começando aí com a Argentina, agora México, que aprovou o aborto, Chile, tivemos aí uma aprovação também nos Estados Unidos, uma lei terrível, a mais tenebrosa que possa existir em relação ao aborto. Temos interesses aí de grandes fundações para que isso realmente se alavanque, como o Douglas trouxe nesse contexto, principalmente da ideologia de gênero, ou seja, tudo um ponto que está interligado, ou seja, o Brasil é o alvo, então nós precisamos realmente criar forças aí e estar à frente, temos que cobrar, temos que defender, não podemos ficar mais quietos, porque enquanto nós nos calamos, o pessoal do outro lado, ele está agindo, e agindo muito bem. E se a gente perceber, eles utilizaram justamente essas nossas próprias estratégias, o ensinamento do cristianismo, que é aquilo que é primário, aquilo que realmente nasceu de nós. E eles conseguiram entender, e entenderam melhor que nós. Então, a gente precisa realmente assumir esse nosso chamado. Então, eu quero agradecer realmente a presença de todos, e eu espero que vocês possam sair impulsionados aí. Muito obrigada. Quero que todos possam ficar em pé, que nós possamos rezar uma Ave Maria para cada um dos nossos palestrantes. Só para concluir, os avisos paroquiais. Amanhã, a missa ela é comum acontecer às 19h30. Amanhã, a missa será às 20 horas, tá ok? Então, amanhã, a missa às 20 horas, tá ok? E vamos rezar para que o padre, nessa mesma oração, para que o padre melhore. Infelizmente, ele não pôde estar no dia de ontem e no dia de hoje. Eu conversei com ele por telefone. Ele falou: Vinícius, estou gripado, tenho medo de ir para a igreja e passar a gripe para alguém. Mas eu estou tendo um retorno muito positivo das pessoas que participaram durante a semana. Está chegando bastante mensagem para mim e realmente as pessoas estão gostando. Só para fazer um comentário pequeno. Que semana riquíssima que nós tivemos aqui. Sinceramente, há muito tempo que eu não participava de um momento tão rico como esse. A gente tem os nossos encontros paroquiais, com as nossas comunidades, os nossos grupos, mas que importante a gente ter momentos como esse, de formação e informação. Quando a gente tem formação e informação, e quando a gente está unido, nem juntos, quando a gente está unido, a gente tem mais coragem. Vocês concordam que a gente tem mais argumento agora, a gente tem mais coragem para debater, para falar, para defender? E a gente precisa mais disso dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades, dos nossos grupos, na nossa família, como colocou a dona Olga. Então, assim, a gente não pode ter mais bola perdida em relação a esse tema. A gente precisa ter coragem, sim, de debater, de dividir cada bola. Por quê? Porque a gente faz parte da turma do bem. Quando o doutor falou das crianças até 2 anos, do pós-parto, eu lembrei da história de Herodes, das crianças de até 2 anos, ele mandou matar. Que grupo que você faz parte? Do grupo de Jesus ou do grupo de Herodes? Herodes que mandou matar as crianças no pós-parto. Então a gente não pode perder essa oportunidade de defender. Como eu comentei ontem, nós somos a última fronteira. Se nós cairmos, o mundo vai cair. Se a Igreja Católica cair, se o cristianismo cair, o mundo vai ruir. Essa fatura já está chegando para muita gente. Vai cair. Então a gente precisa sim se posicionar e ser firme na nossa fé. Tá bom? Então amanhã às 20 horas, eu vou agora passar de volta
a palavra para a Mariane, para o Biagio, né, que vai fazer a oração, para a gente concluir o dia de hoje, tá bom? Amanhã, às 20 horas. Esse é o meu medo, de vocês chegarem às 19h30 para a missa. Então a gente pede a Nossa Senhora, não é? Hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário, que seja ela a nossa grande intercessora, não é? Que seja ela a estar intercedendo por cada um de nós, pelas nossas famílias, por todas as mulheres que passam por essa experiência de se engravidarem e talvez não pensavam nisto, não é? E que seja Nossa Senhora sempre a estar dando ali o apoio, o direcionamento e intercedendo por cada um. Vamos juntos então rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.